Oi, boa noite. Hoje eu vim demonstrar minha empatia com você em um ano como esse, que exigiu tanto de nós. Só se falou em recuperar a economia, em tornar os negócios sustentáveis, em salvar o planeta. Ufa! Mas a gente merece, vai. Até pouco tempo atrás ainda perdemos tempo discutindo se o aquecimento global é verdade. Pois é. Mesmo com o planeta mostrando tantos sinais, mesmo com tanta gente alertando, como a Yara Maria Chagas de Carvalho, que faz parte de um grupo de estudos que pesquisa a relação do homem com a biosfera já desde 1971. Yara Maria é economista, mestre em desenvolvimento econômico da América Latina pela Boston University e doutora em teoria econômica pela USP. Também fez visitas oficiais, uma na Biblioteca de Agricultura dos Estados Unidos e outra no Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, na França. Atualmente é membro do Conselho da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo. Yara Maria, boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre agronegócio e sustentabilidade. Nós é que ficamos muito gratos por você vir aqui dar um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento para a gente, né? Eu queria que você explicasse sobre esse programa da Unesco, que já existe há 50 anos, você está nele há mais ou menos uns 20, 30, certo? Não está nesse tempo todo, mas explicasse um pouquinho sobre ele, porque o que me chamou a atenção, né, o que é curioso, é que já se discutia há muito tempo a relação do homem, né, com o meio ambiente, antes mesmo, agora de todo esse burburinho sobre sustentabilidade que existe, né? Que na real não deveria nem ser um burburinho, deveria ser uma preocupação real, mas nem todo mundo ainda está levando a sério, né? Mas explica pra gente um pouco de como você já ouvia falar sobre isso lá no começo da sua carreira. Bom, o programa Homem e Biosfera, ele surge dentro da Unesco, dentro dessa preocupação, vamos dizer, de sustentabilidade. Quer dizer, quando surge o conceito da sustentabilidade, já aqui vamos dizer, na verdade, o movimento ambientalista começa a se construir sobre o conceito de sustentabilidade, né? Tá certo? Quer dizer, a publicação que fala sobre o crescimento zero é um marco, né, que é a reunião em Estocolmo, nos anos 70, como você está falando, que marca o início da preocupação da relação homem-ambiente. E a Unesco, então, vamos dizer, influenciada por esse ambiente de preocupação, ela cria esse programa que se chama Homem e Biosfera, né? E o que esse programa tem como objetivo? Ele não procura, vamos dizer, como a gente está mais acostumado, com a ideia de unidades de conservação, onde o homem não pode entrar, onde tudo é proibido. Não é essa a ideia de uma reserva da biosfera. A ideia da reserva da biosfera é ser espaços identificados pelos próprios países, pela própria população do país, como sendo, vamos dizer, importante em termos de biodiversidade para o planeta, tá certo? E que possa servir como um laboratório de desenvolvimento de melhores relações entre homem e natureza, tanto na área de conservação, como na área de desenvolvimento sustentável. E o outro tripé importante do programa é a importância da informação, do conhecimento, seja ele científico, seja ele de origem de populações tradicionais e da população de uma forma geral, né? Quer dizer, as nossas ações, elas têm que ser guiadas pelo nosso conhecimento, pela informação que a gente tem. Então, a informação é um elemento muito importante para as reservas da biosfera.
né? E existem essas biosferas, né, também em regiões como Amazônia, Pantanal, também outras áreas verdes menores, né, que são preservadas, e existe essa na qual você trabalha mais efetivamente, que é da região de São Paulo, região metropolitana mesmo, ou seja, em boa parte dela urbana, né? Acho que é um desafio bem maior, inclusive. Eu diria que é um desafio diferente, né? Na verdade, assim, então, no Brasil, a gente tem um modelo, são quase 800 reservas no mundo inteiro, né? E elas têm características muito diferentes. Aqui no Brasil, nós temos 7, e elas são caracterizadas por bioma. Então, a gente tem uma na Amazônia Central, uma no Nordeste, que é Caatinga, uma no Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, e daí 2 que não são por bioma, que é a que eu trabalho, que se chama Cinturão Verde da cidade de São Paulo, e uma outra que é a Serra do Espinhaço, que pega Minas Gerais e deve se estender um pouco para fora dos limites do estado, né? Então, são essas 7 reservas que trabalham integradas numa rede, a gente troca muita experiência, né? E vamos lançar agora, em novembro, um site da Rede Brasileira das Reservas, então convido todos a conhecerem, né? E, agora, no caso, aqui eu trabalho especificamente, ela pega toda a região metropolitana de São Paulo, toda a região metropolitana da Baixada Santista, uns pequenos territórios rurais que não são incorporados, e ela tem também a ideia de sustentabilidade da metrópole, da região metropolitana, em termos de água. Então, ela se estende um pouco para a região metropolitana de Campinas, de Sorocaba, de São José dos Campos, né? Então, ela está realmente... Existe área rural, existe agricultura aí, existe unidade de conservação, mas ela está fortemente impactada. Por exemplo, quando se constrói o Rodoanel, nós fomos chamados, inclusive, por decisão do IBAMA, a dar o nosso parecer, né? O IBAMA sugeriu ao Ministério... como é que é? O Ministério da Infraestrutura. Não é o Ministério. O Ministério Público. Certo. Né? Que, assim como a FUNAI deveria ser ouvida em termos dos indígenas, nós deveríamos ser ouvidos em termos da biodiversidade. Sim, porque o né? Ministério acompanhava, então, Isso. todo esse movimento, né? Logicamente, né? De expansão também, né? E é isso que eu queria mesmo te perguntar. Esse diferencial, como ele acaba trazendo mais elementos para esse estudo sustentável, né? Porque quando a gente trabalha com o agro em um ambiente que ele é mais realmente preservado, e que realmente se fala muito nisso, né? O desafio de lidar com a expansão, ao mesmo tempo em respeitar o recurso natural, quando se está em ambientes, e a gente pode até expandir isso, não falar só de São Paulo, viu, gente? Porque meios urbanos estão surgindo tudo quanto é lugar, né? E como é difícil trabalhar com sustentabilidade quando se tem esse leque tão aberto, com tantas variáveis, né, influenciando sobre aquele desenvolvimento sustentável, né? Esse desafio para o agricultor rural, ele realmente é difícil porque ele muitas vezes se sente responsável por boa parte da nossa sustentabilidade, né? E é importante que esse produtor trabalhe também olhando, né, e buscando parcerias com outros meios, como urbano, por exemplo. Bom, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, por exemplo, a reserva da Mata Atlântica, ela pega toda a faixa litorânea. Então, ela pega quase todas as capitais, né, do país. A nossa é a única reserva independente, vamos dizer, né? Mas as outras são comitês estaduais. Tá? Então, aquilo que eu estou falando sobre São Paulo, ela também pode se referir, por exemplo, a essa relação das grandes cidades com a reserva da Mata Atlântica, na grande maioria. Mas não só, porque, por exemplo, Brasília está no Cerrado, né? Então, existe sempre essa relação da área urbana com a área considerada, vamos dizer, a área território da reserva da biosfera específica, né? São Paulo foi identificado como uma reserva
individualizada, é o termo que a gente usa, por conta das especificidades da importância econômica e da concentração demográfica nessa região, tá certo? Então, ela é um caso extremo de impacto relação homem-natureza, né? Agora, a grande questão num país continental como o nosso, né, é a diversidade que existe em qualquer tema que a gente vai tratar. Então, por exemplo, em relação à questão da biodiversidade, ela já está dada nas reservas, tá certo? Quer dizer, na escolha desses sites da reserva. Mas a relação homem e natureza também, com esses biomas, também tem sido identificada como muito diferenciada, né? Por exemplo, na Mata Atlântica, de uma forma geral, o que a gente tem visto é uma tendência crescente à melhoria das condições da biodiversidade, apesar do crescimento e da importância da economia. Porque, aparentemente, quer dizer, o produtor começa, vamos dizer, o proprietário dessa terra na área rural começa a se integrar mais a essa ideia, essa preocupação de preservação das nascentes. Por exemplo, foi dito agora bem recentemente que um estudo para o território do Cinturão Verde mostra que, vamos dizer, houve uma melhoria nas condições, não só de mata, de disponibilidade de mata, mas especificamente na preservação das fontes de água, né? Então, o processo não é um processo só de degradação, você também tem um processo na outra direção. Agora, isso depende de quem? Depende fundamentalmente de quem habita e toma decisão sobre a sua propriedade. Não, isso né? que é muito legal, realmente é. E da gente perceber como o agro, para ele fazer diferença, então não tem que ter, inclusive, essa disputa, né? O meio rural, o meio urbano, não. Sustentabilidade só acontece quando a gente se une, quando você que é do agro trabalha também com aquele que é do meio urbano, trabalha com a política pública, trabalha também direitinho com seus fornecedores, né, com quem também você fornece, né, e exige de você. Então, realmente é uma cadeia muito ligada e que você tem que ter muita governança para poder fazer realmente esse trabalho com efetividade. Vamos fazer um intervalo? Eu vou fazer um trabalho, ia dizer. Vamos fazer um intervalo e depois a gente volta a trabalhar aqui, só um minutinho. Estamos de volta, eu e Yara Maria, que é pesquisadora já de sustentabilidade há 30, 40 anos, né, Yara? Então a gente tem muito a aprender com você, inclusive agora, na atualidade, dessas palavras que surgem aí pela internet, né, tantas siglas, tantos termos, a gente quer que você escolha algum, né, que considera de mais importância nesse momento para que o nosso público entenda aí. Qual conceito desses você escolheria para a gente bater um papo? Bom, eu acho que eu escolheria governança, não porque eu acho que ele seja mais importante do que os outros, que aí tem vários muito importantes, mas porque eu acho que é o que está mais ligado à minha área de trabalho e o que eu acho também que eu gostaria mais de tratar aqui nessa conversa com vocês. Também é bem o dia a dia, né, do nosso pessoal que nos assiste, né? A governança são as atitudes que você tem na sua empresa, com seus colaboradores, né? E é uma palavra que está ali dentro desse termo ESG, que está todo mundo de olho agora, né? Um índice quase econômico, de mercado mesmo, para você continuar vendendo, comercializando, né? Vamos falar sobre governança, então. O sentido que você está dando para a governança é muito ligado à governança corporativa. Sim. Mas a governança, para nós, ela é muito importante. E, inclusive, hoje, eu falei para vocês que nas reservas da biosfera existem 3 pilares de atuação, né, nesse laboratório de experiência que é o território da reserva, e hoje a direção do programa MAB, ela sugere a governança como um 4º pilar. Por quê? Porque o objetivo das reservas da biosfera o objetivo principal é promover o desenvolvimento sustentável nessa região, né? E essa região é principalmente ocupada pelos agricultores, pelos produtores rurais, né? Mas não só, a gente também tem empreendimentos turísticos, a gente tem outros tipos de atividades. Mas aqui nós vamos falar sobre
os produtores, os donos da terra, os agricultores, né? Que é o que está nos interessando. Então, não existe sustentabilidade sem haver, a partir de cada um de nós, tanto como consumidor como produtor, desta reflexão. Qual é a relação homem e ambiente? Né? Então, na verdade, eu gostei muito de poder vir aqui conversar com vocês para conversar sobre isso, para pensar e promover e tentar estimular em vocês esta reflexão sobre a relação que vocês têm com o ambiente em que vocês vivem. Né? Se fala muito, por exemplo, que o agronegócio é um grupo extremamente heterogêneo. Né? Se é um produtor que mora na propriedade, trabalha na terra, mesmo que seja gerenciando, mesmo que seja, vamos dizer, acompanhando, utilizando a máquina, né, que é um segmento do agronegócio, né, ele está vendo a relação direta com a natureza. Né? Então, uma das coisas principais, por exemplo, quando é que vem a chuva? Quando é que se planta? Quando é que a chuva vem e vai produzir uma semente que gera uma alta produtividade? Esta observação é o ponto fundamental para a gente entrar numa discussão que também está muito atual atualmente, né? Terminada a COP26, desta relação do desmatamento com a sustentabilidade. Né? Hoje já se diz, em muitos casos, né, que existem áreas em que já se começa a observar o efeito da mudança climática no local, onde teve muito desmatamento. Por exemplo, o que eles chamam de o arco do desmatamento na região amazônica, mas que também pega cerrado, né? Já se tem alguns estudos que dizem, por exemplo, que o impacto da mudança do sistema das chuvas já se faz sentir, afetando principalmente a segunda safra, principalmente milho safrinha, né? E que esse efeito pode, inclusive, crescer. Né? É essa a expectativa. Na medida que a temperatura aumente e que o ciclo das chuvas mude, este é o efeito principal sobre o agronegócio. No sentido, vamos dizer, da posição que a gente pode ter em relação a isso, quer dizer, primeiro é observar, né? Observar para também ter o seu posicionamento. A outra questão é, qual é a sua visão? Nós temos, geralmente as pessoas têm dois tipos de posição. Uma que é de prevenção, então se baseia muito mais na reflexão, no conhecimento científico, nas informações que vêm da ciência e planeja a longo prazo. Tem outro grupo de pessoas que reage muito mais na questão conjuntural, naquele momento, o que está acontecendo. Né? Então, nesse caso, principalmente, é mais importante ainda a observação para que seu comportamento não venha prejudicar as gerações futuras da sua terra, dos seus filhos e netos, que vão continuar dependendo daquela produção. Né? Essa informação sobre a mudança nesta região, principalmente da nossa Amazônia e do Cerrado, ela já está influenciando, por exemplo, escritórios que analisam risco para as ações brasileiras, para investimentos no Brasil. Né? Já se fala que isso está acontecendo. Então, não é uma coisa que está só na cabeça, vamos dizer, de algumas pessoas mais convictas ou que aceitam melhor aquilo que a ciência diz que é a plataforma do clima. Né? Mas já está influenciando os negócios. No dia a dia mesmo, né? E por isso que é importante essa governança, não só de você ser um bom gestor da sua propriedade rural, né? Mas uma governança em que você está de olho no que está acontecendo, né? Nessas mudanças, nessas adaptações necessárias, e você está se antecipando também, trabalhando de acordo com o que está surgindo a partir da ciência, né? Isso. E não só quando você percebe que o problema já está instalado na sua terra, né, Yara? E a governança aí, ela envolve muitos atores, né? Ela envolve a participação de quem toma a decisão na terra. Então, por exemplo, como é que se trabalha muito isso? Se trabalha na construção de redes, né? De participação. Por exemplo, hoje nós temos as reservas ibero-americanas, quer dizer, então Portugal, Espanha e toda a América Latina, né, tem uma rede sobre variação climática.
Nesta rede, nós estamos montando uma plataforma para que todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos com essa temática, possam se alimentar e alimentar aos outros, né? Então, esse é o caminho do nosso trabalho. Agora, não somos só nós. Existem muitas instituições, e isso é uma coisa interessante de se ver, por exemplo, na COP26, tá certo? A gente teve 2 espaços, o Brasil teve 2 espaços lá. Um oficial, né, em que estava lá a CNA, né, e o governo brasileiro, e um outro espaço que eles chamavam de hub. Esse outro espaço estava ONGs, organizações não governamentais, mas elas não são ONGs que estão cuidando de crianças ou coisa assim. Elas são ONGs que estão articulando, da mesma forma como eu falei dessa plataforma climática, eles estão trabalhando em plataformas para gerar conhecimento. Então, hoje, por exemplo, é possível você ver quase que em situação real, quem está botando fogo numa propriedade lá na Amazônia, né? Por exemplo, eu fiz uma passagem assim fortuita por cima dessa plataforma e era impressionante, porque todos os pontos em que eu encontrava maior fogo, porque então eles vão colocando várias layers, né, que permitem você ver de várias formas. E eu pus a questão fogo, né? E na questão fogo, todos os lugares onde havia uma incidência maior de fogo era dentro de área indígena, o que mostra um conflito que não tem a ver com o agronegócio, porque não é o produtor que está lá na área indígena, pode ser aquele desbravador, né? O que se chamava de frente pioneira nos anos 70, que não encontra mais área para desmatar que não esteja ocupada e se coloca dentro de uma área indígena, dentro de uma unidade de conservação e que, ao mesmo tempo, contesta a importância desses espaços porque não limita o seu trabalho. Explorando, mas disputando já também. Disputando, terra, né? E como daí você também citou num ponto que é importante a gente também perceber que muitas dessas ONGs não estão trabalhando para acusar ninguém, elas trazem estudos que, inclusive, podem favorecer você quando precisa, né, defender o próprio agronegócio. Yara, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Posso só, então, também, para não ficar, né, nessa mesma linha, né? Quer dizer, na verdade, essas contribuições, elas estão ajudando vamos dizer, elas estão orientadas por essa questão do clima, né? E dentro de uma perspectiva que é global. Então, por isso eu disse, até agências de risco, e não de risco climático, agências de risco de investimento já estão considerando isso. Então, afetam não só como produtor, mas como cidadão brasileiro, e porque a própria economia brasileira pode receber mais ou menos recursos. Obrigado, viu, pela sua participação com a gente. Até uma próxima. Foi um prazer. Eu espero que tenha ajudado a provocar um pouquinho de reflexão para cada uma das pessoas que nos assistir. Venha mais, então. Tá bom. Obrigada. Obrigado você também. Até mais. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.